Tudo começa com o Miguel ali de bobeira e o Patrício lhe procura e o Miguel diz que, com todo respeito, se ele veio ali para lhe insultar novamente, que ele não se dê a esse trabalho e que já fez de tudo humanamente o que foi possível para salvar a vida da Malu e ele, o Patrício, se negou. E agora ele não quer mais ficar escutando as suas ofensas e sai. Porém, o Patrício lhe chama e diz que veio ali para falar com ele e não para lhe insultar. Então Miguel volta e diz que assim ele pode falar. O Patrício então diz que veio ali para pedir a ele que, por favor, ele opere a filha dele e que salve a Malu. Já a Malu, nesse momento, está sonhando com a felicidade que tinha antes com o João Miguel e passa alguns flashbacks em sua mente. E mesmo ela sonhando, ela fala: também te amo, João Miguel. Já a Cecília, que está ali com ela, escuta, se aproxima e diz que até mesmo ela, com risco de morrer, ela pensa nesse amor que marcou a vida dela. Depois disso, a cena volta para o Patrício e o Miguel, e o Patrício, por sua vez, ele diz que está ali implorando a ele que, por favor, ele salve a filha dele. O Patrício ainda diz que às vezes temos que baixar a cabeça, e então é exatamente isso que estou fazendo aqui, pedindo que você opere a minha filha e não deixe ela morrer. O Miguel diz que implorou a ele umas 1000 vezes para que ele deixasse ele operar a Malu, mas e nem termina de falar, e o Patrício interrompe o Miguel e diz que sim, que é verdade, mas que agora não se trata exclusivamente da visão, mas que também da vida da Malu. E agora é ele, o Patrício, quem implora para que ele salve a vida da Malu. O Miguel fica surpreso com tudo isso e o Patrício continua falando, implorando que ele salve a vida da Malu, que salve a vida da minha filha, a Malu. Mais à frente, ao pegar o Eduardo jantando com a Elsa, a Beatriz surta e diz um monte de coisa e o Eduardo pede para que ela se sente e se comporte como uma senhora que ela é. Só que a Beatriz, que está revoltada, diz que ele, o Eduardo, deveria respeitar ela como uma esposa que ela é dele. Gente, uma coisa que me chamou a atenção foi essa imagem aí por trás da cabeça da Beatriz. Será que isso foi sem querer ou proposital? Deixa esse chifre aí bem na cabeça da Beatriz. Comentem aí nos comentários o que vocês acham dessa bela imagem que vocês estão vendo agora. Mas continuando aqui, a Beatriz diz que ele ao menos se importa de se exibir com a amante dele, e a Elsa fica com raiva e diz que não é isso que ela está falando e que não é amante do Eduardo nem de ninguém e que ela não tem o direito de ofendê-la. A Beatriz diz que tem todo o direito sim, porque ela é a esposa do Eduardo e ela é o quê? A amiguinha, e diante da esposa, a outra perde todos os seus direitos e pergunta se ela sabia disso. O Eduardo, por sua vez, perde a paciência, chama ela para ir embora nesse mesmo momento, mas a Beatriz lhe dá uma rabisaca e diz para que ele não toque nela, porque ela não vai com ele para lugar algum, porque ela veio sozinha e ela vai voltar também sozinha. A Elsa diz que só lamenta isso porque ela está desperdiçando a felicidade dela e só ela que não percebe isso. A Beatriz, por sua vez, solta o grito para cima e diz para que ela, a Elsa, não seja descarada, porque como ela ousa dizer que ela, a Beatriz, é feliz se ela, a Elsa, está roubando o amor do marido dela. O Eduardo diz que ela não está roubando nada e pede para que ela não fale besteira, por favor. A Beatriz, por sua vez, pergunta então por que ele mentiu falando que ia ver um paciente e o Eduardo fala que é porque ela não dá escolhas a ele. A Beatriz sorri e debocha, perguntando se agora ele vai dizer que ela é culpada, porque de vítima agora ela passou a ser culpada, e aplaude dizendo: muito bem. O Eduardo fala que se tivesse falado que ia ver uma amiga, ela iria ficar louca. E a Beatriz, revoltada, diz que mesmo que ele negue 1000 vezes, ela sabe muito bem que ela, a Elsa, é a amante dele. Já voltando lá na cena com o Miguel e o Patrício, ele diz ao Miguel que ultimamente tem se comportado como um tolo,
tentando provar para todos o amor dele pela Malu e a responsabilidade dele como pai, mas que com toda essa teimosia dele, a Malu perdeu um tempo que ela não tem e agora o tumor está crescendo. O Miguel fala que era isso justamente o que ele mais temia que acontecesse. E o Patrício fala que se a filha dele morrer, ele vai se amaldiçoar para todo sempre, até que a dor leve ele com ela. E então ele olha para o Miguel e diz que suplica e implora que ele opere a filha dele. O Miguel diz ao Patrício que a vida da Malu é a vida dele também, e o Patrício pede perdão ao João Miguel e diz que inclusive se ele quiser expulsar ele da casa dele da mesma forma que ele lhe expulsou, ele vai entender. O Miguel fala que não, que seria incapaz de fazer isso, e o Patrício, muito abalado, pergunta então se ele pode contar com o perdão dele, apesar de ter sido um tolo e ter sido levado pelo rancor. O Miguel diz que ele não fique assim porque tudo que ele precisa é se tranquilizar, e o Patrício fala que ele não pode ficar tranquilo porque a filha dele está morrendo e ele já não sabe mais o que fazer, e o Patrício continua dizendo: Miguel, se você ama a Malu como você diz, então não faça isso por mim, faça isso por ela, e que se for necessário eu te peço isso de joelhos. E quando vai se ajoelhando, o Miguel não deixa ele fazer isso, lhe segura. E o Patrício diz que está ali implorando que ele devolva a vida da sua filha, porque agora ele, o Miguel, é o único que pode salvá-la. E com isso, o Patrício novamente vai se ajoelhando para pedir isso de joelhos ao Miguel, e ele segura ele novamente e diz que ele não faça isso, que ele não se humilhe porque isso não é necessário, e pergunta ao Patrício o que ele acha, se ele, o Miguel, deixaria mesmo a Malu morrer. E o Miguel declara que nunca deixaria isso, jamais, porque se a Malu morrer, ele, o Miguel, também morre. O Patrício então pergunta se isso significa que, e nem termina de falar, e o Miguel declara que sim, que lógico que ele vai sim operar a Malu, porque era isso justamente o que ele estava implorando para fazer. O Patrício fica muito emocionado, agradece e ele se abraça. E depois o Patrício diz que isso é um milagre e pergunta ao Miguel se será que ainda vai dar tempo. O Miguel diz que não sabe o quanto que o tumor cresceu, mas que no dia seguinte o Dr. Duran vai chegar e que o neurocirurgião vem com ele, e que assim eles vão formar uma boa equipe e que vão fazer até o impossível. O Patrício diz que não deixe ela, a Malu, morrer e pede isso a ele por tudo que ele mais ama, salve a sua filha e permita que ela, a Malu, continue com ele por muitos e muitos anos. O Miguel diz que tudo bem e que agora vai descansar porque no dia seguinte ele precisa estar inteiro e que no dia seguinte, bem cedo, eles vão definir o futuro da Malu.